Olá, mais um vídeo aí no canal. Hoje um tema aí um pouco polêmico, né? Um pouquinho polêmico. Nós vamos estar falando aí sobre os anjos. Estaremos aí trazendo outros vídeos falando sobre anjo, trazendo aí alguns esclarecimentos. O vídeo de hoje é sobre se é certo acender vela para anjo, ou para anjos, né? Anjo da guarda. A primeira coisa que a gente vai fazer uma observação aqui, que anjo da guarda é um costume, é uma cultura, né? Que já vem aí de muitos e muitos anos citar o anjo, que nos guarda, de anjo da guarda. Eu posso chamar de anjo da guarda? Até posso, mas esse não seria o nome propício para o anjo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daquele que teme, né, a Deus e os guarda. Não está dizendo assim anjo da guarda, né, mas ele nos guarda. E nessa série de vídeos que iremos fazer para falar sobre este tema, sobre anjos, deixando claro que a matéria que estuda sobre os anjos é chamada de angelologia, estudo sobre os anjos. É uma matéria que chama muita atenção, e quando se fala de anjo, ela é uma crença, podemos dizer assim, basicamente universal. Quase todo mundo crê em anjos. Você vai num país, você vai falar sobre anjos, pessoas ali, a maioria acredita. Por isso chama muita atenção, porque é algo desconhecido, e tudo aquilo que tem a ver com um pouco de desconhecido e sobrenatural chama atenção. Outra matéria que chama bastante atenção também dentro da teologia é a escatologia, que fala das coisas futuras ou das coisas que breve irão acontecer. Mas o tema de hoje, se eu devo ou não devo acender vela para os anjos, ele é um tema assim bastante grande. A gente vai tentar aqui condensar, resumir, tá bom? Os próximos vídeos nós estaremos aí falando sobre hierarquia de anjos. Existem anjos territoriais, sim ou não, o que são miríades, o que são potestades, o que são principados, o que são anjos, né, que são chamados tronos, anjos vigias, se anjo ele pode se manifestar numa pessoa, como essas coisas funcionam. Quais são as funções dos anjos, né? Anjos, arcanjos, querubins e serafins, são esse aí a classe de anjos que são estudados dentro da teologia. Bem, então nós vamos estar aí procurando fazer uma minúcia sobre os anjos. E uma série de coisas que vai aí abrir o seu entendimento e para somar aí o seu aprendizado. Primeiramente, antes de entrar aqui hoje neste vídeo, na descrição do vídeo, se é certo ou não eu acender uma vela para o anjo da guarda, você precisa saber primeiramente o que são anjos. Anjos são seres ministradores. Se te perguntarem o que são anjos, eles ministram, ou seja, a bênção. São seres ministradores. O que mais são anjos? Seres espirituais. E sobre cada ponto, cada detalhe desse, nós estaremos falando aí, se for possível, em outros vídeos. Não vai dar aqui para abarcar tudo aquilo que nós temos que falar aqui. Então eles são seres espirituais, eles podem passar por uma parede e sair lá do outro lado, eles podem com uma velocidade incrível estar aqui, como estar aqui, percorrer o nosso país, tá, numa velocidade muito grande, enfim, tem autoridade e sabedoria que nós não possuímos. O homem mais sábio que se encontrar na face da terra não pode se comparar a um anjo. Eles foram feitos de uma forma diferenciada de nós. Eles são espíritos, nós somos corpo, alma e espírito. Tudo bem? Uma outra curiosidade é que anjos são assexuados. Já que nós vamos falar sobre anjos, né, em mais alguns vídeos,
Então você precisa saber que anjos são assexuados. Anjos não podem ter filhos, ou seja, a mesma quantidade de anjos que desceram do céu, ou seja, que foram expulsos, a quantidade de anjo é a mesma até hoje. Um anjo não pode entrar numa pessoa e fazer essa pessoa ter um filho e nascer ali um anjinho, um demônio, não existe isso. Tá? Isso é crença, isso é falácia, não há base para isso. Tanto é que qualquer teologia que você estude, seja ela boa, seja ela ótima ou excelente, vai te dizer dessas coisas. Todo bom estudioso sabe que anjo não pode procriar nem entre eles próprios, tá? São assexuados. Anjo aplica também o juízo de Deus sobre o ser humano. Nós vemos isso na Bíblia, Deus utilizando anjo para castigar de repente uma nação, um exército, enfim, aquele anjo vai ali e de repente dissemina aquele povo inimigo do povo de Deus. Tá bom? Anjos também são aqueles que guardam o povo de Deus. Por isso que nós chamamos, algumas pessoas, né, chamam. Não, nós cristãos, a maioria dos cristãos não chamam, principalmente os protestantes, né? Não chamam de anjo da guarda, mas o anjo que nos guarda. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos dar início aqui, se nós devemos ou se nós não devemos. Eu quero dizer aqui que nós vamos utilizar a Bíblia Sagrada, tá? Porque partindo desta premissa, que nós acreditamos nas Sagradas Escrituras, por isso nós vamos se ater a ela. Se você é cristão ou não, a gente aqui não está aqui para forçar, fazer você acreditar, não. O nosso desejo sim é que você tenha um conhecimento aqui da palavra de Deus, o que ela diz a respeito. Primeiro, para que acender, né, vela para um anjo da guarda? Não é de hoje que se sabe, se faz notório. Você já deve ter ouvido isso aí na internet, televisão, algumas pessoas falando a respeito. Você sabe que os anjos são portadores de luz, não só Lúcifer, que é portador da luz. Quando o texto sagrado vai falar de anjo como portador de luz lá em Lúcifer, a Bíblia está assim fazendo uma descrição deste anjo. Não quer dizer que somente Satanás é portador da luz, tudo bem? Também deixando bem claro que Satanás ele não tem mais esta luz porque ele não convive mais com Deus. Qualquer anjo que convive com Deus, ele tem esta luz, tudo bem? As características de Lúcifer é uma coisa, ou seja, querubim ungido, tá? São alguns detalhes deste anjo, mas existem anjos mais ou menos aí do mesmo naipe do que Lúcifer. Você que não sabe, pode estudar e você vai entender isso, tudo bem? Assim como não existe somente o príncipe dos anjos de Deus, um dos príncipes, que é Miguel, existem outros anjos que também são príncipes. Daí vem o nome principado, mas nós não vamos entrar aqui e adentrar nisso. Então veja só, a própria Bíblia diz que Moisés, ao subir ao monte, estava ali esperando uma resposta da parte de Deus. Ele de tanto orar na devoção e com a sua comunhão, quando ele desce, o seu rosto começa a resplandecer, ou seja, a luz de quem? Deste ser todo-poderoso que é Deus. Até um homem pode resplandecer esta luz. Tudo bem? Então, não há necessidade de eu acender uma vela para um anjo, o anjo da guarda. Algumas pessoas espíritas, algumas pessoas católicas, praticantes ou não, às vezes têm por hábito, porque alguém falou, enfim, e achou que deveria, porque falaram isso para ele. Estou mostrando aqui, vamos mostrar aqui do ponto de vista bíblico que não há necessidade alguma para que uma vela para um anjo. Primeiro, anjo de Deus, nós vamos estar vendo aqui, ele não recebe adoração, ele não aceita basicamente nada de que se faça se dê por ele, a não ser em casos de ocasiões exclusiva ou única. Nós estaremos vendo isso aqui até o final aqui deste vídeo. Vamos lá. Se o anjo da guarda, seu, como você assim fala, como você assim entende, o anjo que nos guarda, ele não aceita que se acenda a vela para ele, nenhuma espécie de adoração, ou em outras palavras, como você entende, como você foi ensinado, que você deve cuidar deste anjo. Anjo não precisa de cuidado, é o contrário, é o anjo que cuida de você. Ou o anjo, ele não é poderoso para tomar conta de você. Se ele não pode tomar conta de você, para que ele foi designado para isso? É o que o texto
os textos sagrados nos diz. É o contrário do ensinamento popular, aquele de boca em boca. Tudo bem? Vamos lá. Satanás, ele também se transforma num anjo de luz. Vamos ver aqui, vamos dar uma olhada. Bíblia, livro de 2 Coríntios, tá? Epístola do nosso irmão e apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 11, e versículo do 1 a 14, será que tem necessidade? Vamos lá, de 1 a 14, capítulo 11, mas eu vou ler, vou resumir por causa do tempo, versículo 14, tá? 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Se transfigura. Não quer dizer que ele seja hoje mais um portador da luz. Quando olhamos assim para a palavra, a nossa mente vai se abrindo. Não quer dizer que nós estamos, eu estou dizendo aqui, eu estou transmitindo aquilo que a palavra de Deus nos diz. E eu estou me atento, né? Eu estou me observando a própria palavra. Então, não há em nenhum lugar algum registro que nós devemos adorar a um anjo, acender vela para um anjo, e o anjo que de repente possa aparecer, não precisa ser Lúcifer, não, tá? Mas todos os agentes das trevas, eles podem, assim como o Satanás, se transfigurar em anjo de luz. Não é só Satanás que pode fazer isso. O texto está dizendo assim porque ele representa, tá, um grupo enorme de anjos caídos. Precisa ficar claro isso. Então ele pode, e os anjos também podem. E esses anjos podem te pedir para você vela, um monte de outras coisas, e você acaba passando a ser um adorador. Anjo não precisa de cuidado. É ele que está para tomar conta de você. Ele desce do céu com a autoridade de Deus para tomar conta de você. E quando eu faço alguma coisa que um anjo de repente fala comigo, você sabe quem é o anjo que está falando com você? Você tem aí noção? Anjo não vai estar falando com uma pessoa por falar. Tudo bem? Isso nós vamos adentrar em outros vídeos. Tá bom? Mas tome cuidado. Anjos não recebem adoração. E onde é que nós vemos isso? Quem é que recebe adoração? Mesmo que eu queira fazer um gesto singelo ao anjo. Eu queira agradar o anjo, porque um anjo tem uma comunhão com Deus, o anjo vai ouvir minha oração. Anjo não ouve a oração de ninguém. Quem ouve a sua oração é Deus. Quem intercede por nós é o Espírito Santo de Deus, não o anjo. O anjo, ele recebe a ordem de Deus e de mais ninguém para executar aquela tarefa a qual foi a ele dirigida. Tá bom? Vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Mateus, livro de Mateus, capítulo de número 4. E nós vamos ler aqui mais alguns versículos. Capítulo de número 4, de 1 até o 10, para você entender aqui um pouco melhor. Capítulo 4 de Mateus, versículo 1 até o versículo de número 10, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto
e mostrou-lhe todos o reino do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Quem aceita a adoração, qualquer anjo que aceita a adoração, você desconfie. Aqui no caso, na tentação de Jesus, ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum, e ele foi conduzido justamente para ser tentado. Quem era o tentador? O diabo. Quem apresentou o reino do mundo e toda a glória, né, que os olhos possam contemplar? O diabo. Ele diz, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorarem. Quem está recebendo aqui a adoração? Quando eu falo do diabo, eu estou falando todo de um leque muito grande, todo de uma gama de anjos. Não somente o diabo ou Lúcifer. Tudo bem? Então, o anjo não recebe adoração de nenhum ponto, nenhum aspecto, de uma perspectiva, de maneira alguma. Vamos ver isso aqui um pouco mais. Uma prova bíblica de que anjo não aceita adoração, anjo de Deus, tudo bem? Anjo de Deus, existem outros anjos que são anjos caídos, este aceita, mas anjo de Deus não aceita. Vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de 6 a 9. Tudo bem? Aqui está João, um homem de Deus, que está escrevendo aqui o livro do Apocalipse por uma revelação divina. E assim vamos ver aqui para que a gente possa entender. Apocalipse 22, versículo 6 até o 9, que diz assim: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que breve hão de acontecer. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para adorar. E disse-lhe, olha, não faça tal coisa, porque eu sou conservo dos teus irmãos, os profetas, dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Ou seja, quando João, aqui, ele quis prostrar diante do anjo pela aquela visão, por tudo aquilo que ele tinha ouvido, sobre toda esta revelação da parte de Deus, ele se encanta, ele vai prostrar na sua inocência. O anjo disse, não faça tal coisa. Ele queria prostrar e adorar. Não faça tal coisa, porque eu também sou teu conservo. Ou seja, em outras palavras, eu também sou servo. O anjo não aceitou a adoração. O anjo não precisa de nada. E para aqueles outros que de repente vão me mostrar um outro texto, para dizer que Deus, assim, não se importa que os anjos recebam adoração, os anjos não recebam, Deus dá ordem para os anjos são obedientes, eles só temem a Deus, só reverenciam a Deus, só adora a Deus e mais nada. Livro da criação, o livro de Gênesis, o capítulo aqui é o de número 18. Vamos ver mais um texto aqui, para que alguém de repente queira aí me refutar naquilo que nós estamos falando. E eu utilizo justamente aqui o livro de Gênesis, capítulo 18, versículo de 1 a 8. Vamos ler, vamos ganhar tempo aqui. Diz assim, Gênesis 18, versículo de 1 até o 8, que diz assim: E depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando aquecido o dia. Ele levantou os olhos e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo, correu à porta da tenda do seu encontro e inclinou-se em terra. E disse, meu senhor, se agora tem achado graças aos teus olhos, rogo que não passe de teu servo. Traga agora um pouco d'água e lavai os vossos pés e recostai-os debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforcei o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isto chegaste até o vosso servo. E disseram, assim faze como tem dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse, amassa depressa
3 medidas de flor de farinha fazem bolo. Recorreu Abraão às vacas, tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e vitela que estava preparado, e pôs tudo diante deles, e estavam em pé junto a eles, e debaixo da árvore comeram. O caso aqui é uma situação diferenciada. Abraão, ele entende que esses 3 homens pertenciam a Deus. Não sei se ele teve a ideia realmente de que ali era um anjo do Senhor, mas tudo acredita que sim, que ele tinha esse entendimento. Tá? E quando ele vai querer preparar comida, e quando ele fala, os anjos tinham ali que passar algo para ele sobre a vida dele, sobre que ele teria um filho já na sua idade avançada, sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, e depois até este próprio Abraão ele vai pedir para o seu parente, né, chamado Ló, que estava em Sodoma e Gomorra. Então foi ali uma revelação, né, da parte de Deus através desse anjo. Como os anjos tinham que conversar com ele, ele quis preparar, eles comeram, mas anjo não come, anjo não precisa comer nada, principalmente comida como a nossa, que aqui está. Tudo bem? Bem entendido? Se você achar algum texto ou algum estudo, tá, do ponto de vista teológico, com seriedade, você me mostra. Tudo bem? E o nosso desejo aqui é tornar um pouco mais claro estes assuntos que chamam aí a atenção de multidões, né, em todos os povos, para que você entenda. O caso aqui de Abraão, você não pode tomar como base, tudo bem? Foi uma coisa aqui que os anjos fizeram. Um anjo pode comer alguma coisa? Pode. Ele não precisa, ele é espírito. Anjo não passa fome, anjo não sente fome, não vai emagrecer, vai ficar forte, vai ficar fraco. No espiritismo se fazem até trabalhos para você pegar o anjo da guarda da pessoa, né, e deixar ele fraco. Se algum anjo está fraco, alguma coisa, tem alguma coisa errada, é defeito de fabricação. Anjo de Deus não precisa de nada disso, de forma nenhuma. Bom, meus queridos, nós vamos chegando aqui ao final deste vídeo. Como nós vamos ter muita coisa para falar sobre anjos, nós te aguardamos aí no próximo vídeo. Por gentileza, por favor, compartilhe o vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Gostou aqui deste vídeo? Deixa um joinha, nos ajuda a alcançar aí mais pessoas, tá bom? Um beijo a todos, que Deus abençoe.